Então, continuando as nossas esponjinhas, né? Vou até passar um pequeno vídeo aí para vocês darem uma olhada. Apesar da classificação oficial, né, elas serem divididas em classes de acordo com a sua estrutura de sustentação, existe uma classificação que não é oficial, que seria assim, ó, vamos dividir as esponjas em 3 grupos, porque perceberam que existem 3 formas de filtrar a água, tá? Que tem a ver com o quê? Com a disposição dos coanócitos no corpo da esponja. Então, a esponja que a gente viu é essa aqui, né? A esponja do tipo Ascom, é essa aqui, ó. Por quê? Porque tem o corpo da esponja, tem aqui os porinhos e os coanócitos estão na parede do átrio, né? Então imagina, ó, o coanócito que está desse lado, ele está rodando um flagelinho, assim, ele não está jogando água para cima, ele está jogando água para o lado. Esse aqui para o lado, esse aqui para o lado, esse aqui para o lado. Então isso vai gerar uma velocidade com que essa água vai sair. Nesse outro tipo de esponja, ó, os coanócitos, eles ficam dispostos numa parede enrugada. Isso representa que essa esponjinha chamada de sicon ou siconoide, é um tipo sicon, ela tem mais ou menos coanócitos do que a esponja do tipo ascon, né? Mas porque essas dobraduras aqui, nessas, a gente chama no intestino de vilosidades, essas dobras, elas garantem uma maior área e, portanto, mais coanócitos, ela filtra mais rápido. E o ganhador aqui é a esponja Leucon, é a mais evoluída, por assim dizer, tá? Porque os coanócitos, eles ficam todos dentro da parede do corpo. Repara que ela não tem nem átrio direito, né? E aí eles ficam bombeando a água, porque todos os coanócitos trabalhando em conjunto fazem isso muito eficiente, tá? Deixa eu dar ver se a gente consegue enxergar isso aqui. Pera lá. Eu vou... Espera só um tiquito. Tá, apareceu um mergulhador aí para vocês? O sonzinho é... Eles estão falando em francês aqui, mas a pegada qual que é? Eles estão colocando uma substância fluorescente, né, um marcador químico, não é nem tóxico, nem nada, e estão colocando no meio externo, fora da esponja, e ver o que acontece com a substância, né? Então, olha lá, ela está atravessando a parede da esponja e indo para dentro. Isso aqui é o átrio da esponja e aqui é a parede do corpo. Então, esse átrio é muito grande. Olha a velocidade com que essa substância entra no átrio, né? Então, essa aqui eu posso afirmar para vocês que é uma esponja do tipo Ascom, tá? Que é a menos eficiente. As esponjas podem ter diferentes tamanhos, desde centímetros até metros, 2 metros aí. Aí eles vão colocar numa outra esponja. Olha nessa, ó. Ela é menor, tá vendo? Mas presta atenção no fluxo do líquido. Muito mais rápido, né? Não sei a idade delas. Eu sei que quanto mais ela come, mais ela cresce, mais rápido ela cresce. Olha essa daí então, ó, o fluxo da água. Ó, nessa colônia agora, ó, quer ver?
Olha a velocidade com que a água passa. Viu só? Muito legal, né? Muito bacaninha. Agora, uma pergunta, vamos ver se você prestou atenção mesmo. Eita. Vamos ver se você prestou atenção mesmo. Necessariamente, a esponja que é mais eficiente, ela vai filtrar mais e ficar maior? Vai perguntar, né? Você colocar a mão no ósculo, você sente o fluxo de água. Então, ó, quanto mais eficiente, maior o fluxo de água, mais ela vai comer? Sim ou não? Ih, todo mundo tá falando sim. Aê, alguém falou depende. Depende do lugar. Você quer ver? Às vezes, vamos ver se você entendeu. O lugar tem pouco nutriente, e o que permite uma esponja conseguir sobreviver ali é ela ser uma ótima filtradora. Por quê? Porque a baixa quantidade de nutrientes é compensado por uma alta capacidade de filtração. Então a esponja, apesar de ser pequenininha, ela é do tipo Leucon. Então, ó, de novo, ela ser ascon-cicon ou Leucon não tem a ver com tamanho, tem a ver com a capacidade de filtração dela. É lógico, se eu tiver num ambiente que tem comida igual para todo mundo, elas se diferem em tamanho. A ascon fica menor, a cicon fica maior, a leucon fica maior ainda, mas porque tem a mesma quantidade de comida para todo mundo. Agora, se for um ambiente com pouquíssima comida, muito pouca comida, pode ser que a ascon nem consiga sobreviver ali. E aí a leucon consegue porque filtra mais para compensar com a filtração a baixa oferta de alimentos. Certinho? Beleza? E uma coisinha que não tem aí para vocês, mas que vem aparecendo em alguns vestibulares sobre esponjas, tá? É essa questão do tutu, do financeiro, né? As mariculturas. A gente antigamente usava esponja para tomar banho, que é essa esponja que está aí na fotinho para vocês. Então, uma esponja cheia de esponjina, molinha e fofinha, mas que hoje não se usa mais, porque tem esponja sintética que é muito mais barato, tá? Então, hoje, você vai achar esponjas para quem trabalha com artes, com pintura, né, porque ela tem um certo efeito e esse efeito ela nunca é igual para todas elas, porque as esponjas são animais, né, e cada uma é única e exclusiva. Né, então muita gente em pintura usa a esponjinha, tá? E eles usam as esponjas para extração de medicamentos, extração de substâncias químicas, tá? Tem algumas esponjas que soltam substâncias, assim, elas têm substâncias tóxicas que se vier uma tartaruga, por exemplo, morder a esponja, ela não vai comer a esponja e vai embora, tá? Então elas têm substâncias diferentes, né? Substâncias que elas produzem. E aí estão descobrindo não só medicamentos, mas também outras substâncias com potencial de uso, tá? E um detalhe, se um dia você quiser criar esponja, eu tenho que usar criar esponjas em praias de fundo rochoso. Você não vai conseguir criar essa esponja em fundo arenoso, tá? Por quê? Porque a areia é fininha, né? Ela, né, o fundo arenoso tem um monte de areia em suspensão. E aí ela está filtrando essa água, trazendo essa areia para dentro dela e vai acabar entupindo. Então você vai achar esponja em praia de granulometria grossa. Então, são aquelas praias cascalhosas, que você lixa o pé quando anda e tal. Porque daí ela não tem muito material particulado na água, somente o alimento, que é o mais importante para ela. Tá? Tudo bem? Se tudo bem, bota aí na página 32. Eu sei que a aula é porífera e quinidária, mas eu estou fazendo separadinho, inclusive os exercícios. Tá? Fica mais prático. Achou? Então, o filo porífero
é representado pelas esponjas. Na figura, as letras A, B e C referem-se aos aspectos reprodutivos dela. Então, há uma reprodução assexuada, tá? Uma reprodução assexuada por brotamento. Na B, a esponja desmanchou e se reconstituiu, então uma regeneração, que também é uma reprodução assexuada, né? Aqui, ó, tem espermatozoide, tem óvulo, tem fecundação, uma reprodução sexuada, tá? Então, no primeiro item, verdadeiro ou falso? A representa um tipo de reprodução assexuada, brotamento, perfeito. B representa um tipo de reprodução sexuada, não, reprodução assexuada. C representa, pela presença de células sexuais, a reprodução sexuada, perfeito. A é denominado brotamento, ok, tem o broto. Para a formação do ovo em C, deve ocorrer fecundação, com certeza. Fecundação para reprodução. Em A e B, os organismos produzidos por esses mecanismos possuem diferenças genéticas em relação aos que lhe deu origem. Não, porque é assexuada. Então, os filhotes são geneticamente iguais, tirando alguma coisa que pode ter acontecido, mas não por reprodução. E C, possibilita o aumento da variabilidade entre as esponjas, sim, reprodução sexuada, né? Então, esse item aqui, o 2 está errado. O 2 está errado. E o 32. Tá? O 1, o 4, o 8, o 16, 64 estão corretos. Certo? E aí tem mais uma, né, tem mais uma questão que trabalha esse item, né, do ascon, do sicon e do leucon. Então vamos ver que essa aqui é mais complicada. Analise os esquemas de dobramento das paredes do corpo dos diferentes tipos morfológicos dos poríferos. As superfícies recobertas por coanócitos são aquelas em que visualizamos flagelos, enfim. Tá? Verdadeiro ou falso? 1. O tipo ascon impõe um limite no tamanho da esponja, pois um átrio muito grande, com um pequeno número de coanócitos, acarreta um baixo aproveitamento do alimento carreado com a água. Sim, por quê? Porque é a menos eficiente. Né? Então, o item 1 está correto. 2. As esponjas do tipo sicon podem alcançar o maior tamanho que os outros? Ó, quando ele falou ele pode alcançar, a que pode alcançar o maior tamanho é a leucon, porque é mais eficiente. Então está errado o 2. 3. As esponjas do tipo leucon são as que apresentam maior capacidade de filtração e retenção de alimentos trazidos com a corrente de água. Sim, a mais eficiente, tá certo? E as do tipo leucon, de novo, possuem maior número de coanócitos, perfeito, e menor átrio, se compararmos com as outras de outros tipos diferentes. Ok, também, né? Então, só a 2 está errada, 1, 3 e 4. Alternativa C. Certinho? E aí? E aí? Depois desse filo, aparecem os quinidários, tá? Então, ainda estamos na mesma aula, na mesma página. Ó, a grande diferença dos quinidários ou selenterados a partir daqui é o surgimento dos tecidos. Temos os primeiros metazoários, tá? Então, dê uma olhada aqui. Ó, esses caras, eles são o que a gente vai chamar de diblásticos, tá? O que significa di? Significa dois. Blástico é o nome que a gente dá, né? Blasto, ao tecido embrionário. Então, esse cara tem dois tecidos embrionários. É uma noção de embriologia, tá? Não se assuste, apesar de eu usar isso em quase todas as aulas de filo, embriologia vai ser a última matéria do ano em biologia animal, lá no caderno 7, tá? Então, o que é ser diblástico? Significa que ele tem dois tecidos embrionários, tá? É o primeiro que tem tecido. Ao todo são 3, ele já tem 2.
São bichinhos acelomados. Então, vou marcar aqui, ó. Diblástico significa 2 tecidos. Acelomado significa que esse cara não tem, tá? Cavidades. Não existem cavidades corpóreas. Ou seja, o corpo dele é uma massa de células. Vou pegar um outro extremo, tá? Vou pegar o nosso corpo. Você tem cavidade craniana. Seu cérebro, ele está aqui dentro de uma cavidade. E é uma cavidade oca, né? Tem um espacinho de ar entre eles. Tanto que o cérebro se mexe no acidente. Tá? Cavidade torácica. Você tem o coração e o pulmão. E também numa cavidade, num buraco, oco. Se você fizer uma cirurgia cardíaca numa pessoa, a hora que você abre a cavidade torácica, não esguicha sangue para tudo que é lado. Você já viu essa cena em alguma série, alguma coisa? Você vê até o coraçãozinho batendo lá, em volta tem ar. Tá? Cavidade abdominal. Então, intestino, fígado, pâncreas, estão todos estômago na cavidade abdominal. Então, mais uma vez, né, você viu, você sabe, né, cirurgia por videolaparoscopia, o cara injeta ar aqui dentro, expande para conseguir enxergar. Né? Então, esse seria o auge do desenvolvimento do celoma, o nosso. Animal eucelomado, celoma verdadeiro. Tá? Temos cavidades ocas. Esse bichinho não tem cavidade nenhuma. O corpo dele é uma massa, sem espaço, sem organização. Os órgãos não têm uma posição fixa. Tá? E eles são protostômios. O que significa ser protostomados? Significa que no desenvolvimento do sistema digestório, primeiro surgiu a boca. Então, quando esse cara começa lá a se desenvolver enquanto embriãozinho, tá? Aparece a boca primeiro. É o primeiro órgão. Nem sei se ele vai ter outro, mas boca é o primeiro. Tá? Essa primeira linha, ela é uma linha de classificação de embriologia, que nós não vimos ainda, mas só para vocês se familiarizando com esses nomes. Ok? Tem tecido? Tem, ó. Então agora tem tecido. Se tem tecido, tem sistema, tem órgãos, tudo bonitinho. E são esses dois, ó. Sistema nervoso e sistema digestório. Então esses são os dois primeiros sistemas que surgem no reino animal. Tá? Sistema nervoso, sistema digestório. Também são aquáticos, de água doce, água salgada. São sésseis e bentônicos. Então no caso do coral, né, o coral céssio e no fundo, mas a água viva, ó, é livre e nada para onde ela quer, nectônica. E existem micro-água-vivas, né, que não conseguem nadar contra a correnteza, elas ficam boiando, que são as plantônicas. Então, a diferença de livre e céssio. E mais uma vez, simetria radial. Tá? Então imagina o corpo aqui da esponjinha, se eu fizer uma linha, né? Cadê? Se eu fizer uma linha nela, no plano longitudinal, em comprimento, ela de pé, ó, eu tenho muito mais do que um lado simétrico ao outro, né? Se você olhar a água-viva de cima, ela é assim, ó. E aí eu tenho diferentes cortes, diferentes planos que geram pedaços iguais. Isso é simetria radial. Tá bom? Dois grupos, né, de quinidários, as medusas, que são essas que nadam para onde quiserem, essas que são livres e conseguem se locomover, tá? E os pólipos, né? Os pólipos, eles já têm uma fixação no solo. Ó, nem sempre ele é céssio. Eu gosto de diferenciar assim: medusa tem tentáculo para baixo e pólipo tem tentáculo para cima. Né? Aqui, aqui a gente tem as anêmonas, né? Água viva, a anêmona, né? Os corais e as caravelas. Tá? Então, os corais são interessantes porque eles têm um exoesqueleto calcário, né? Só eles têm,
que vão produzindo, né, essa rocha aqui, né, formando o recife de coral. Tá certo? E essa a hidrazinha, ó, tentáculos para cima. Então, quem tem tentáculo para cima é um pólipo, quem tem tentáculo para baixo é a medusa. Ok? Olha só, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho esse bichinho. Vou fazer ele aqui em cima, no cantinho, acho que cabe. Então, estruturalmente... Não, volta. Não, pra cá. Então, estruturalmente, vou começar aqui com essa cor. Ó, eles têm um sistema digestório, tá? E no caso da água-viva, do sistema digestório surgem os tentáculos, assim. Esse é o sistema digestório. Tá? E tem também a parte do corpo. Eita, quem tá com sono? E aqui pode ser até que tenha uns tentáculozinhos acessórios, tá? Para que a gente tem a umbela, que seria a água-viva, mas na cabeça, e o seu sistema digestório. Como que era o nome daquele sistema digestório que só tinha um orifício, só tinha boca? Que a gente viu lá na aula de sistemas. Sistema digestório incompleto, né? É um sistema digestório que só tem boca. Então tá aqui. Então são animais protostômios, só tem a boquinha. Então, aqui fica a boca. Tô dando pau na caneta agora. Aqui fica a boca, tá? E aqui os tentáculos. Então não se esqueçam, é o primeiro sistema digestório. Então por aqui, ó, sistema digestório incompleto, tá? Então sistema digestório incompleto, só tem a boca. Lembra que eu falei, né? O filo, exemplo de animal do filo, característica exclusiva e novidade evolutiva. A característica exclusiva está agregada aos tentáculos. Tem uma célula aqui, que é o que dá nome para o filo. A gente vai encontrar aqui os quinidoblastos. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou tá o áudio ligado aí? A revelia. Acho que agora montei aqui. Tá? Então tem uma célulazinha aqui chamada quinidoblasto, que dá nome ao grupo. O quinidário tem quinidoblasto. Ok? Por que eu falei isso? Fica no tentáculo. Por que eu falei que eu não gosto do nome selenterado? Eu não vou nem escrever isso. Esse estômago que ela tem, que não é um estômago propriamente dito, é chamado de cavidade coelenteral. Por isso o nome coelenterado ou selenterado. Só que não é só ele que tem, a planária também tem. O próximo grupo também tem. Então eu não gosto, tá? Mas a gente vai chamar isso aqui de cavidade gastrovascular. Gastro se refere ao quê? Gástrico, gastro é digestão. E vascular? Sistema circulatório. Então, o que esse cara faz? Quando ele vai comer, então, por exemplo, chegou um peixinho aqui, ó. Um peixinho passou aqui pertinho, né? Se ele encostar no tentáculo, se os quinidoblastos se ativarem, eles vão injetar uma substância paralisante no peixinho, e aí o peixinho vai lá para a cavidade gastrovascular. O peixinho vem para cá. Né? A gente viu isso lá na aula de digestão. E aí o que vai acontecer?
essa cavidade começa a soltar as enzimas aqui, que vão começar a digerir o peixinho. Então, o peixinho vai começar a sua digestão. Uma digestão que agora começou dentro ou fora da célula? Começou dentro ou fora da célula? Fora. E aí, o que vai acontecer? Perfeito. Por que vascular? Porque agora os nutrientes parcialmente digeridos vão passar para as células que formam o corpo da água-viva e terminar a sua digestão aqui dentro, tá? Então, todo bichinho que não tem sistema digestório, no caso os poríferos, tem digestão dentro da célula, o coanócito. Todos os bichinhos que têm sistema digestório incompleto vão apresentar digestão extra intracelular. Começou fora, terminou dentro, tá? Então, o sistema digestório é um sistema digestório simples, um sistema digestório incompleto, só tem boca, portanto, a digestão é extra intracelular, começa fora e termina dentro da célula, mas, nesse sistema, surge a característica exclusiva, que são os quinidoblastos, né? Até perguntaram aí, eu vou falar deles agora, tá? Então, o que é o quinidoblasto? O quinidoblasto é essa célula bonitinha aqui, ó, tá vendo? Ó, então, essa célulazinha, o quinidoblasto, muito linda, né? Uma célula perigosíssima. Por quê? Porque quando alguém encosta nela, ela injeta o que a gente chama de nematocisto, tá? Então, ele injeta essa substância não, desculpa, esse flagelo, o chamado nematocisto. E ele vai inocular, vai injetar na presa ou em quem encostou ali, uma substância paralisante, né, que pode inclusive matar a presa, né? Você está acostumado a falar que quando encosta em você faz o quê? Queima. Mas não é uma queimação. Ele está injetando em você uma substância neurotóxica. Por que a gente sente queimar? Você sente queimar porque é a reação alérgica que a gente tem a ela. Então, encostou em você, né? Essa substância que a gente chama de urticante, ela gera uma reação alérgica, né? É uma substância básica, né? Isso, os corais, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí essa substância básica tem que ser neutralizada rapidamente com um ácido, tá? Então, na praia, se você entrar em contato com isso, você vai até a barraca de alguém ali e pede um pouquinho de vinagre, ácido acético, e resolve o problema, tá bom? Uma coisa importante é que existem algumas espécies que causam parada cardiorrespiratória na gente. São 3 espécies que existem na Nova Zelândia e na Austrália, né, de tipos de vespa do mar. Se você encostar ali, você tem uma parada cardiorrespiratória, tá? Eu aposto com vocês que se quem já entrou em alguma praia do litoral norte, ali tipo, sei lá, Guarujá para cima, já deve ter tomado uma queimadura de água viva. Lembra que eu falei no começo da aula que tem algumas que são microscópicas? A quantidade de substâncias que ela injeta na gente é tão pequena que você não sente arder, você sente coçar. Então você já entrou lá no Guarujá, por exemplo, Bertioga tem bastante, Boracé, então tem um monte. Você entra na água, tá brincando e tal, você sai com uma coceira na dobra do cotovelo e na dobra do joelho e fala assim, nossa, tô com alergia do sal. Não é. É que tem micro água-vivas, né, que vão causar essa reação que você sente como uma coceirinha. Pode falar que elas são peçonhentas? Nesse caso pode, mas ela é peçonhenta não por ter veneno, mas por ter um equipamento inoculador, que é o quinidoblasto, que é essa célula, tá? Que é essa que você vai lembrar para esse grupo como característica específica. Tudo bem? Então esse é o primeiro sistema, o sistema digestório, tá? Qual que é o outro sistema? O sistema nervoso. Né? Então esses bichinhos têm um sistema nervoso, ó, cujo nome é sistema nervoso difuso.
Então, o que é esse sistema nervoso difuso? Significa, tá, que tem uma rede de neurônios aqui, ó, no corpo dela, que causam o seu movimento, né? Então, o surgimento de um sistema nervoso gera os primeiros bichinhos que conseguem se locomover, ter um movimento, né? Não é lá grandes coisas o movimento da água-viva, mas dos tentáculos é, né? Então, os tentáculos também se mexem. E ele ser difuso significa que o sistema nervoso está espalhado pelo corpo. Elas não têm um cérebro funcional, tá? Então, se elas não têm cérebro, elas não têm cabeça. Então, isso é importante para a próxima aula, inclusive. Então, o sistema nervoso difuso é a novidade, junto com o sistema digestório incompleto, que não existia antes. O grupo dos quinidários, exemplo, coral e água-viva, né, que a gente já discutiu, e a característica exclusiva, os coanócitos. Tá? Então, olha aqui que bonitinho, algumas queimaduras, né, que podem aparecer. Eu nunca tomei uma dessas assim, mas... Então, o sistema nervoso deles garante só a locomoção? A priori, sim. Para aquilo que a gente precisa, sim. Mas descobriram há algum tempinho, aí, alguns anos, que esse sistema nervoso possibilita para elas, às vezes, fugirem, né, de alguma coisa, permite para elas brigarem por espaço, no caso do coral, né, como a gente vai ver no comecinho da aula da semana que vem. Tá? Reprodução assexuada por brotamento, reprodução sexuada com gametas e uma reprodução muito estranha, que é uma metagênese aqui, ó. Tá? Metagênese é a mesma coisa que alternância de gerações, que a gente viu nas plantas, né? Só que lá a gente falava esporófito, gametófito, tudo mais, aqui não tem. Aqui é assim, ó, tem a parte séssil, a parte fixa, ou o que a gente chama de pólipo, que tem os tentáculos para cima, e aí ele vai soltando água-vivas, ó. Soltou, 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 soltou. Cada pedacinho desse vai soltando um monte de água-viva. Então, essa parte do ciclo é uma parte assexuada, tá? Aí, as águas-vivas, elas produzem os gametinhas e soltam os gametinhas, que fecundam, né? Forma aqui uma larva ciliada aqui também. Então, tem uma segunda parte do ciclo, que é uma parte sexuada. Por isso, é uma alternância de gerações. Uma parte assexuada e uma parte sexuada. Uma fase pólipo e a outra que é a fase de medusa, que nada. Então, por isso que a gente chama isso aqui também de metagênese, alternância de gerações. Então, uma fase assexuada e outra fase sexuada. Mas, né, também uma reprodução assexuada para o brotamento e estrobilização. O que é estrobilização? Estrobilização é isso aqui, ó. É produzir um monte de outro assexuadamente. Então, o coral, a obelia, o coral, produz água-viva. Não significa que todo coral produz água-viva, ok? É um grupo só. E reprodução assexuada e também a reprodução sexuada. Produz gametinha, solta na água, faz a fecundação e acabou. Tá? A classificação, por curiosidade também, na verdade, porque essas fotos são lindas, né? Então a gente tem, ó, o grupo das hidrozoas, né, as hidrozoários, que são as hidras, que é essa aqui a hidra e a caravela, essa aqui, né? Tem a cifozoa, que são as águas-vivas, e as antozoas, que são as anêmonas e os corais, tá? Então, só por curiosidade, né? De novo, eu nunca vi ninguém perguntar sobre esses grupos, ok? Né? Até aí para vocês tem duas questõezinhas, tá? Vamos lá? Para finalizar, aí semana que vem eu pego um videozinho para mostrar mais uma coisa para rever a matéria e a gente continua os 4 minutes.
Então, os pólipos reprodutivos liberam assexuadamente pequenas medusas, número 1, repletas internamente de algas unicelulares, número 2, do grupo das zooxantelas, as quais produzem nutrientes utilizados pelos hidrozoários. Então, o número 1, ó, quando ele fala que o pólipo libera a medusa, ele está falando da metagênese, ciclo de vida metagenético, né? E elas são internamente repletas de algas que produzem nutrientes, está falando de mutualismo, tá? Aqui duas coisas, mas que assim, eu não aguento, né? Eu gosto de falar antes, mas a gente vai ver isso em ecologia, tá? Não se preocupa, lá na frente 3. Um fenômeno que vem acontecendo hoje, né, com o aquecimento global, com o aquecimento das águas, é um fenômeno chamado de branqueamento dos corais. Na aula disso, eu vou até mostrar as fotinhos bonitinho. Os corais, dentro deles, os corais coloridos e tudo mais, dentro deles tem várias algas que vivem em mutualismo. Uma depende da outra. O coral depende da alga e a alga depende do coral. Se um morrer, o outro morre também. E o aquecimento de 1 a 3 graus, o pessoal fala, causa a morte dessas algas e, consequentemente, a morte dos corais, que vão deixar o seu esqueleto esbranquiçado, que a gente chama de branqueamento dos corais. Essa semana que passou, semana passada, teve uma reportagem disso em algum jornal aí que eu andei olhando. Tá? O branqueamento dos corais. Então, branqueamento dos corais é a morte das algas por aquecimento global. Tá? Mas tem esse outro processo, essa questão do Enem, inclusive, que é a acidificação das algas. Desculpa, a acidificação da água, tá? Então, isso decorre da alta concentração de CO2. Alta concentração de CO2. Já respondo o chat. E esse CO2 na água forma ácido carbônico que deixa a água acidificada, levando à má formação de estruturas calcárias. Quem perguntou aqui, desculpa, alternativa C. Né? Então, a metagênese é um mutualismo. Então, são duas coisas diferentes. Ó. O aquecimento leva ao branqueamento pela morte das algas e a acidificação decorrente do excesso de gás carbônico leva à má formação do esqueleto dos corais, que também acabam morrendo por isso. E aí as perguntas vão fazer o quê? Elas vão tentar confundir vocês nesse sentido. Né? Então essa questão é a questão do Enem. Ele fala aqui, ó, o seu branqueamento levando à morte e sua extinção? Sim. Mas é o aumento do CO2? Não, é o aumento da temperatura. Tá? Aumento da temperatura. Excesso de fixação de cálcio? Não, está formando conchas deformadas, né? Então a gente tem menor incorporação de carbono? Não, não tem incorporação de carbono. Tem o quê? Tem o dano. Cadê? Onde acha? Tem aqui o dano à estrutura do esqueleto dos corais, diminuindo o tamanho das populações e levando à morte. Então, a má formação dos esqueletinhos. Certo?